Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. Hoje a gente vai conversar sobre o livro chamado Império, ele que foi escrito pela autora nacional Thay Santiago. Thay, querida, você tá por aí? Oi, Monique, tô sim. Seja muito bem-vinda ao podcast literário, tudo bem? Tá tudo ótimo, ainda mais agora falando com você no seu podcast. Que maravilha! Bom, primeiro, muitíssimo obrigada por você disponibilizar um tempo de estar aqui conversando com a gente sobre o seu trabalho, sobre a sua obra literária, deixar criar, né, essa ponte aí com os leitores, os ouvintes, os seguidores, enfim. Muitíssimo obrigada, tá? Eu que agradeço, né, pela oportunidade de estar falando com você hoje. Ah, que fofa! Me diz uma coisa, tua primeira entrevista em podcast literário? Sim, você é a minha primeira. Gente, nem live assim você costuma fazer? Não, eu sou assim, eu gosto de falar que eu sou uma escritora meio reclusa. Eu converso assim com os meus leitores, assim, nas redes sociais, mas eu não costumo fazer live, não costumo participar de debates, de nada disso. Ah, entendi. Quer dizer, a responsabilidade, então, é muito maior de estar ingressando a nossa autora na primeira entrevista dela. Que maravilha! Tá, querida, você é de qual estado brasileiro? Eu sou de Salvador, Bahia. Salvador. Menina, eu vou pra Bahia ano que vem. Vou pra Caraíva. É sul da Bahia. Eu vou para uma aldeia, é pequenininha, é um lugar perto de Trancoso, chamado Caraíva. Vou lá pro meio dos índios, menina. Tu conhece? Já ouvi falar, dizem que é lindo. Pois é, eu acho que eu vou em março. A Bahia é imensa, né? Você mora o quê? Mais pro sul da Bahia, mais pro norte? Como é que é? Qual é o lugar? Litoral. É litoral, assim, na Bahia. É praia o tempo todo. Eu tenho todas as estações do ano eu pego em um dia. Ai, que chato isso, né, gente? Mas a autora pisa com a gente de salto-agulha, desse jeito. Ai, que delícia, gente. Mal posso esperar. Vou te mandar mensagem quando eu chegar na Bahia, hein? Pode mandar, a gente se encontra. Podendo, a gente troca figurinha pessoalmente, tá? Vou esperar, viu? Bom, eu tô aqui com a capa do teu livro, a tua sinopse. Aliás, menina, que capa é essa? Antes da gente começar a falar sobre esse espetáculo de capa, eu queria que você dissesse pra gente por que esse nome, Império? Então, é por conta de toda a história da trama, que eu não posso falar muito em detalhes, né, pra não rolar nenhum spoiler, mas basicamente tem relação muito com a religião que aparece na história. Com a religião? Isso, é porque Império é uma história que é um romance com um suspense, que fala a história da Isabelle, que ela fugiu de uma religião que meio que parece uma seita quando ela era jovem. E depois daí aparece um noivo dela. Um noivo que nessa seita, eles obrigam as mulheres a se casarem com os homens dentro dessa seita. Então, ela seria obrigada a casar com ele, mas ela fugiu. E depois ele reencontra ela, vai atrás dela, obrigando ela a se tornar noiva dele, né, a esposa. Só que ele é o delegado. Meu Deus do céu. A gente pode dizer que é um livro, é um romance clichê ou não? Não tem quase nada de clichê nessa história. Bom saber. Gente, vocês não têm noção do que é essa capa. O Thay, essa
capa, esse vermelho combinando com o cabelo da modelo, essa conexão desses dois modelos, ele está lindíssimo com essa blusa aberta, ela com esse decote. Menina, como é que surgiu esse projeto da capa? Foi uma ideia sua? Surgiu durante a escrita? Foi em conjunto com alguém? Como é que surgiu isso? Então, a minha primeira capa de Império foi muito diferente dessa, foi muito mais voltada para o aspecto de suspense, né? Mas eu tô apaixonada por essa nova. Foi feita pela editora, né, Paradox, com quem eu estou publicando o livro atualmente. E o meu foco dentro, né, dessa nova capa foi trazer mais a parte do romance, porque você vê que tem um casal, né, muito próximo, você vê que tem aquela coisa de romance, mas também você vê que eles estão um pouco mais distantes, que é isso que eu quero que traz, né? Ele trouxe muitos aspectos da história. A mocinha também é ruiva, o vermelho também é uma cor que está muito presente dentro da história, né? Não só pelo cabelo dela, mas pela religião, que tem alguns detalhes que é em relação ao vermelho. Então tá tudo muito conectado. Meu Deus do céu. Aí as pessoas falam, Monique, mas capa não vende. Mentira. Quando a gente pega uma capa dessa e expõe, vende. Gente, duas coisas que vendem livro: capa e sinopse. São os dois primeiros pontos que atingem o leitor. Aí tu vai, pega uma capa dessa, um livro com uma capa dessa, no mínimo você vai querer ler a sinopse. E aí junta capa e sinopse, o teu leitor compra teu livro. Não tem jeito. Vocês vão poder apreciar essa capa no canal do YouTube chamado Do Livro Não Me Livro, que vai estar exposta nessa entrevista por lá. Tá bom? Agora, Otay, você falou que o teu livro foi publicado pela editora Paradoxo, não é isso? É teu primeiro livro publicado? Não, ele acho que já é o quarto. Já é o quarto livro. E todos por editora? Isso. Pela mesma editora? Não, editoras diferentes. O meu primeiro, que foi publicado em 2018, foi 2017. Foram dois, né? Que eram duas, era a parte 1 e a parte 2 do livro. E depois eu publiquei Império, ano retrasado, por uma editora. E agora eu estou fazendo a nova publicação com essa editora Paradox. Entendi. Tem continuação de Império ou não? Eu estou criando atualmente a continuação, mas não é bem uma continuação, é como se fosse um spin-off, mas que vai trazer também os personagens icônicos, né, que é o delegado Dimitri e a Isabelle. Eles vão aparecer, mas não vão ser os principais. Que maravilha! Agora, você está falando aí que publicou os outros também por editora. Quer dizer, a sua trajetória já vem de publicação por editora. Você gosta dessa experiência de publicar por editora? Ou você tem um plano futuro, por exemplo, talvez a minha próxima publicação possa ser independente? Ou isso não é viável? Então, falando de uma forma assim, bem teórica, é muito viável você fazer uma publicação independente. Hoje em dia tem muitos lugares que fazem isso de uma forma com extrema qualidade, com preço bastante acessível, só que eu sou uma pessoa um pouco preguiçosa. Eu teria que cuidar da questão da logística, de pagamento, seria tanta coisa que quando eu só em pensar nos processos já me desanima, né? Porque essa é uma coisa minha. Por isso que eu não tenho muito esse plano assim, de fazer independente. Talvez algum dia, daqui a uns 2, 3 anos, possa ser. E essa questão de fazer publicação de livro físico, na verdade eu faço mais pelos meus leitores do que por mim. Porque eu sei que eles gostam muito, eles pedem muito, né? Você tem um livro físico? Não, aí depois falo, vamos fazer. Que é mais porque eles pedem muito, eles gostam das histórias, eles querem ter esse contato, né? Gostam dessa coisa mais antiga.
Exatamente, e você tocou num ponto bom, dois, na verdade. O primeiro é, nem todo mundo tem o perfil para publicação independente, e tá tudo bem, gente, assim como tem pessoas que não têm o perfil de publicar seus livros por editora. Eu acho que cada pessoa tem um ritmo, cada escritor tem um perfil, algumas pessoas preferem editoras porque não sabem, não têm paciência, não tem tempo para fazer uma publicação independente, que o escritor está ali à frente de tudo o tempo todo, é diferente da dinâmica da editora. E o outro é o livro físico. A gente sabe que os e-books estão dominando o mercado, mas as pessoas ainda assim preferem o livro físico, porque tem muita gente que gosta do papel, gosta de marcar, gosta de escrever, às vezes gosta de receber o livro com dedicatória. Então tem perfil de todos os leitores, de todos os escritores, e tá tudo bem, hein, gente? Pelo amor de Deus. Agora, Thay, eu tô aqui com a tua sinopse, né? Uhum. Eu posso ler um trechinho para inteirar o pessoal ainda mais da tua história? Claro. Gente, eu vou ler para vocês um trechinho da sinopse Império, da autora nacional Thay Santiago. Encontrar Dmitri representava a destruição das esperanças e o reinício de sua tortura. A vida calma pela qual Isabelle havia se esforçado para criar durante os últimos 7 anos estava prestes a ruir no momento em que seu suposto noivo apareceu, forçando-a a retornar à religião que a oprimia, a prendia e a obrigava a ser submissa, escondendo-se atrás de regras religiosas extremas. Mas nada poderia parar a decisão de Dmitri, um dos melhores delegados do país, a buscar sua noiva, para finalmente se tornar o próximo herdeiro. O único problema era que Isabelle estava disposta a fugir de todos novamente. Só não esperava que a determinação de Dmitri a fizesse entrar em um acordo que colocaria sua vida em perigo. Minha Nossa Senhora, hein, Thay? Me diz uma coisa, você começou a escrever no Wattpad, não foi? Isso. Você tinha quantos anos? Olha, deixa eu lembrar quando foi que eu escrevi ele. Eu acho que foi com 28. Mas a escrita na tua vida já começou desde muito cedo ou foi só nessa época do Wattpad? Começou assim, desde pequena, né? Que eu escrevo, desde que eu acho que eu tinha 9 anos. Acho que minha primeira história foi a coisa mais confusa do mundo, com 50 personagens, e até hoje eu não terminei. Mas eu comecei com o Wattpad, acho que foi em 2014. Que maravilha! Oi, gente, para vocês entenderem, o Wattpad é uma plataforma digital onde inúmeros autores colocam seus livros lá e captam leitores. Inclusive, a Thay é best-seller no Wattpad, né, Thay? Nossa, não sei se seria, né? Mas eu tô entre uma das mais seguidas, assim, do Brasil. Meu Deus do céu! Você tem quantas visualizações lá? Quantas leituras? Olha, eu tenho seguidores quase 60 mil no Wattpad. Em livros eu posso ter 7 milhões, 3 milhões. Depende muito, assim, da história. Gente, 7 milhões! Vocês não estão entendendo o que é esse fenômeno no Wattpad. Ô, Thay, qual é o seu perfil no Wattpad para o pessoal já correr lá? Ai, deixa eu lembrar. Se eu não me engano, tá Thay Santiago. O Thay, gente, é com Y, hein? Thay Santiago. Y Santiago.
Isso, tem Y e TH também, Thais Santiago. Agora, você conseguiu esse número maravilhoso em quanto tempo, Thais? Você tem ideia? Olha, foi em torno, em relação a seguidores, assim, né, do Wattpad, acho que foi em torno de 2 a 3 anos. Foi quando eu publiquei o primeiro livro, foi um dos primeiros que eu publiquei, né, em livro físico, O Príncipe, que foi esse que teve uma das maiores visualizações até hoje, que foi 6, 7 milhões. E foi depois dele que eu comecei a ter mais leitores lá, mais visualizações, seguidores. Agora, O Príncipe fala sobre o quê? Esse é completamente clichê. É a história sobre um príncipe. Na verdade, assim, é uma garota, a Charlotte, que o pai dela perde uma aposta e meio que ela é obrigada a se casar com um príncipe. Porque tem toda uma história em relação ao pai dela e ao rei de um país. Então o rei fez isso para se vingar. E todas as minhas histórias têm um pouco de vingança, sempre. Gente, que verdade. Aí com isso, quando ela completa acho que 16 ou 17 anos, o príncipe aparece, né, querendo casar com ela. Aí começa toda a história. Que é aquela questão, né, os dois se odeiam, depois se amam. Tem vilão, porque nos meus livros sempre tem vilões carismáticos, que eu prefiro mais os vilões do que os mocinhos. E é basicamente sobre isso, é um romance, né, deles tentando se encontrar enquanto eles tentam escapar do vilão. Agora, só para eu entender aqui, a gente tem, antes de Império, 4 livros. Um deles é O Príncipe. E os outros 3? Então, foi o Príncipe 1, o Príncipe 2, e foi Império, que eu tinha publicado com a editora anterior, e eu tô republicando, né, com a Paradoxo. Agora eu entendi, muito bem. Ai, gente, 7 milhões de pessoas. Vocês têm ideia do que é 7 milhões de pessoas tendo acesso ao que você escreve? É realmente, assim, extraordinário. Eu conheço muitas pessoas que têm preconceito com o Wattpad. Gente, para quem está no mercado, além de ser uma baita estratégia você captar o teu leitor dentro do Wattpad, porque na hora que você publicar e jogar na Amazon, você consegue estourar nas vendas, não só de páginas lidas, mas também em venda de e-book. Então, assim, deixa o preconceito para lá desse negócio de Wattpad, gente, porque é uma plataforma gigantesca. Eu comecei no Wattpad, eu sei o que eu tô falando, capta os seus leitores e leva todo mundo para a Amazon ou para a editora que vocês tiverem, enfim, publicado, porque os leitores de lá vão seguir os escritores bombados, não tem jeito. Isso na prática o leitor, o escritor, né, consegue diferenciar. É um fenômeno realmente. Eu conversei ontem com uma escritora que ela teve 500 mil visualizações no livro dela no Wattpad, e que foi a Duda Venetilo, se eu não me engano. E eu acho que, inclusive, ela é da Paradox também. E ela estava falando da experiência dela de ter quase 500 mil de pessoas acessando os livros dela. Quer dizer, é outro fenômeno. A Wattpad funciona assim. Agora, tem público para todo mundo, não é só o romance clichêzão, tá, gente? Por favor. Agora, Thais, seu livro Império tem quantas páginas? Nossa, essa pergunta é difícil. Deixa eu pescar aqui. É porque, assim, eu tenho muitos livros, então eu sempre esqueço. Mas da pescada tem em torno de 230 a 240 páginas. 230 a 240 páginas. Quanto tempo você levou para escrever? Depende, mas Império, eu acho que eu demorei em torno de 6 meses. 6 meses é um tempo. É porque eu costumo escrever de uma forma bem lenta, porque eu sou uma pessoa que escreve vários livros ao mesmo tempo. E quando eu tava escrevendo Império, eu tava fazendo acho que mais 2. Gente, é uma máquina. Quer dizer, você produz vários livros ao mesmo tempo e todos do mesmo gênero, é isso? Gêneros às vezes diferentes. Gente, que loucura. Agora,
nesse seu processo de escrita, né, de fazer uma história, de criar personagens, de colocar uma trama ali dentro, qual é a parte mais fácil, mais difícil na produção da escrita? A parte mais fácil, eu acho que é pensar assim no roteiro da trama, no que vai acontecer de uma forma bem generalista. E a parte mais difícil, acho que é sempre finalizar. Eu sempre fico assim com receio de como eu vou terminar. Apesar de muitas vezes já saber, mas à medida, né, que eu vou construindo a história, eu acabo alterando muito também. Então acho que a parte mais difícil para mim é finalizar, porque eu sempre vou alterando à medida que eu tô escrevendo. Vou alterando a trama, alterando o destino dos personagens. Então acho que essa parte é muito difícil. Agora, eu imagino que escrever vários livros ao mesmo tempo te causa uma estafa. Você já passou por algum bloqueio criativo ou não? Nossa, muitas vezes. É bem assim. Acontece bastante, né? Eu acho que porque eu fico envolvida em muitas histórias. E eu me empolgo muito na história X, daqui a pouco tô na Y, eu esqueci que aconteceu na X. Aí eu pergunto o que é que eu tô fazendo da minha vida. Aí já começa o bloqueio. Gente, não tem como ser diferente, né? Vamos combinar. Ela tá produzindo várias histórias, às vezes confunde mesmo. Eu imagino esse diário, entre aspas, de escrita que a nossa autora não passa para produzir essas tramas, esses romances, né? Agora, Thay, na tua família, assim, alguém escreve ou isso é só seu? Não, isso é só meu. No máximo, né, eu tenho uma avó que é professora, no máximo. Essa loucura de escrita foi minha. Isso que você saiba, né? Verdade. Hoje em dia, todo mundo com pseudônimo, daqui a pouco metade da família eu nem sei. Ué, sua avó pode ser escritora e você não sabe. Verdade. É bem capaz. Uhum. Ora, essa. Agora, eu costumo dizer que nem todo leitor é escritor, mas todo escritor precisa ser um excelente leitor. Como é que é a tua relação com a leitura? Você gosta, você lê, ou você não tem essa conexão? Eu sou apaixonada. Assim, mas eu tenho uma característica que é eu nunca leio os livros do estilo que eu tô escrevendo. Eu fico muito com medo daquela coisa de pegar muita influência, né? Então eu sempre leio livros contrários ao que eu tô escrevendo no momento. Sempre faço isso. E sou muito apaixonada por livros de suspense policial. Então eu sempre foco muito nesse tipo de leitura. Olha, como é que pode, né? E qual é o teu escritor favorito? Que te inspira, que você consome? Tem algum? Olha, eu tenho, assim, o Dumas, do Conde de Monte Cristo, Alexandre Dumas, é um dos meus favoritos. Porque eu acho que ele é minha inspiração para toda a questão de vingança, eu uso ele. Eu amo também Dostoiévski, de Crime e Castigo. Eu amo um pouco os clássicos. E de suspense policial, eu sou apaixonada por James Patterson. É um dos meus autores favoritos. Eu adoro também. Adoro. Ótimo! É sempre bom conhecer alguém que gosta dele. Eu nunca conheci ninguém. É muito bom. Eu gosto também. E alguns, tem até alguns aqui na minha estante. Eu também. Eu tenho vários. Eu não sei aqui aonde que tá, mas tem algum perdido por aqui. Agora, tem muitos autores bons de suspense policial, né? O Harlan Coben é um deles. Sim. Eu gosto muito dele. As histórias sempre têm muita questão familiar. Exatamente. Aquele John Grisham também é outro excelente para quem gosta. O próprio Dan Brown também, né? A gente tem uma escritora feminina, óbvio, né? Escritora feminina. A gente tem uma mulher, uma escritora voltada para o suspense que é tão boa quanto, que é aquela Karin Slaughter. Você já leu o livro dela? Nunca. Gente, para tudo na vida! Aquela mulher tem mais de 20 livros publicados voltados para o suspense e para
crimes. Ela é tão boa, que em uma semana, sem brincadeira, uma semana não, mas em 15 dias, eu li mais de 10 livros dela. Uau. Você começa a ler e não para de ler nada. Você consome um atrás do outro. Para você ter ideia, ela é a escritora favorita daquela que escreveu Garota Exemplar. Ah, sim, eu tenho ele aqui também. O Garota Exemplar é uma porcaria, eu odiei. Eu gostei. Gente, eu odiei Garota Exemplar, eu queria queimar aquele livro com todas as minhas forças. Não, aquilo foi terrível, gente. Sabe outra que a gente estava esperando suprir todas as expectativas e quando a gente terminou de ler, a gente falou assim, o quê? Não é possível. A Paciente Silenciosa. Não li. Meu Deus do céu! Só dava o livro na mídia. Vamos ler. Eu falei, vou ler. Peguei, comprei o livro. Um dos melhores livros de crime, nananã, que você vai ler. Aí eu falei, bom, vou conhecer o escritor, né? E aí peguei para ler. Ele publicou um agora, novato, eu nem quis ler, de tão ruim que foi A Paciente Silenciosa. Então, assim, no suspense, a gente tem essas referências de autores muito bons e autores muito ruins que nos decepcionam. E a nossa autora Thay nos deu referência aí de excelentes escritores. Thay, procure Karin Slaughter. Ela escreveu Flores Partidas, um dos melhores livros que eu já li na vida. Vai ser minha próxima leitura. Evidentemente, depois de A Garota no Trem, que foi sensacional. Você leu A Garota no Trem? Tô apaixonada. Gente, aquele livro é muito bom, né? Eu fiz uma temporada aqui no podcast sobre aquela escritora, me decepcionei tanto com ela. Eu hoje tenho as minhas desconfianças de que tenha sido ela realmente que escreveu A Garota no Trem, tá? Tenho as minhas desconfianças. Enfim, é um dos melhores livros que eu já li. Se vocês não leram, por favor, corram lá no Kindle Ilimitado e leiam A Garota no Trem. Vocês não vão se decepcionar. Thay, querida, me diz uma coisa, você separou um trechinho do seu livro Império pra gente? Separei. Você pode ler? Vamos lá. Então, todos sabiam que não éramos casados, mas para eles isso não importava. Eu era renegada e estava com meu senhor, e para ele deveria ser suficiente. Desde o momento em que permaneci ao seu lado, me tornei sua propriedade, tornei-me a sua esposa. Perdoe-me, falei. Ele está perdoado ou devo quebrar o seu braço? Dmitry me perguntou com casualidade, parecendo não se importar com o homem que gritava de dor. O que acha? Algo dentro de mim dizia para continuar em silêncio e vê-lo gritar de dor ao ter o seu braço quebrado. Porém, não consegui. Está perdoado, falei. Instantaneamente, Dmitry soltou, sentando-se ao meu lado como se fosse bem comportado, como se nada tivesse acontecido. Ele era assustador como um monstro e acolhedor como um anjo. Depois de sua demonstração de agressividade e bestialidade, ninguém ousou falar ou nos olhar de outra forma durante intermináveis horas que seguiam a reza. É isso. Meu pai eterno. Gente, corre lá para adquirir esse e-book. O seu livro já está na Amazon, em formato digital? O digital já está. Que maravilha. Agora, Thay, eu falo pra caramba. Eu te fiz uma pergunta e não deixei você responder. Você estava falando dos seus escritores favoritos, porque a gente entrou no assunto da leitura. E aí você deu as referências. E a sua escritora favorita e qual a sua leitura atual? Nossa, minha escritora favorita? Eu gosto muito, assim, da Jane Austen. É um clássico de romance. E a minha leitura atual, eu tô lendo Lolita. Lolita. De Vladimir Nabokov. É um livro muito assim, eu tenho que dizer que esse autor, ele é muito bom, porque ele faz com que eu sinta muito nojo. Então, esse autor, ele é incrível.
Eu ainda não li Lolita, tu acredita? Olha, eu recomendo, mas você tem que ter um estômago bem firme, sabe? Porque tem alguns trechos dele que não dá. Ele é pesado, ele puxa, ele pega pesado. Não é a descrição. Você sabe sobre o que se trata a Lolita, né? Sim. Então, é muita forma como o autor, na verdade, ele colocou na forma do Humbert. O Humbert, que é o narrador o tempo todo, então é muito a visão dele. E por conta disso, você entra na mente doentia dele. E isso eu achei pesado o jeito que o autor fez. Mas pesado de um jeito incrível. Ele descreveu de uma forma perfeita. Ai, eu vou ler, gente. Já vou separar aqui na minha lista. E qual é a tua leitura atual? Vai ser Lolita. Ai, gente, não aguento. Já vou separar a Lolita para depois a gente trocar figurinha, tá? Uhum, pode fazer. E fala comigo para comentar com esse livro. Muito bem. Agora, na sinopse do teu livro, tá? Império, a gente viu que a gente tem um personagem aí chamado Dimitri. Quem é esse personagem? Então, Dimitri é aquele que eu falei, né? O noivo da Isabelle, o delegado. Ele é um personagem que ele é meio avarento, apesar de ele ter dinheiro. Ele não sabe o preço de um colchão. Ele vive a todo momento, ele é chamado de cachorro louco na história, porque ele é aquele tipo de delegado que ele se passa por detetive. Ele não quer saber de comandar nada, ele quer resolver os crimes. Ele é muito impaciente, então ele é um personagem também misterioso, que você não sabe o motivo dele ter entrado na vida da Isabelle. Você não sabe se ele realmente tá com as pessoas da religião, se ele não tá porque ele é delegado, se ele tá ajudando as pessoas da religião, por isso ele tá indo atrás da Isabelle por algum motivo. Então, esses são mistérios que são revelados ao longo da história. Mas ele consegue te emocionar, né? Dimitri é o personagem que você fica com medo de se apaixonar, mas quando você se apaixona, você não consegue largar. Uau! Agora, a Isabelle é outra personagem que você traz no livro, né? E tá todo relacionado aí com essa religião. Qual é o papel dela nessa trama? O papel dela é justamente da fugitiva. Ela é um personagem central na trama, que por conta dela vamos desvendar um assassino em série que também está presente. Então, ela é o ponto foco de toda a trama. Porque a partir do momento que ela foge da religião, tudo começa a ficar mais complicado, né? Aparece um assassino em série que pega várias mulheres. Isabelle está um pouco conectada com ele de alguma forma que ninguém consegue entender. Então, a meta dela na história é sobreviver. Interessante, hein, gente? Estão só captando as mensagens aí que a nossa autora tá mandando, né? Muito bem. Agora, Thay, você como autora publicada, vários livros aí no mercado, lida pra caramba no Wattpad, chegando a bater quase 7 milhões. Qual é o conselho que você dá para novos autores? Então, eu só vou dar uma atualizada que também eu tenho mais de 1 milhão de leituras na Amazon. Tem acho que uns 20 livros lá, eu não lembro mais. Mas o conselho assim, que eu dou para os novos escritores, ou escritores que estão mais desanimados, é persistir. Porque por mais que você acredite que aquele gênero, que aquela história não agrade as pessoas, mas se isso te agradar, isso é bastante. Porque é isso que eu faço com as minhas histórias. Eu escrevo algo que eu queira ler, algo que eu acho que seja bom, algo que eu goste, que eu me interesse, porque isso me dá motivação para continuar. E se você não conseguiu publicar um livro físico ainda, ou se você está pensando, se você está em dúvida, tenta. Começa pela Amazon, pelo Kindle, o e-book, depois você vai subindo devagar, você não precisa correr. A vida não é uma maratona, né? A vida é como se fosse uma caminhada. Você pode fazer uma caminhada, depois você vai para um trote, depois você corre. Então, vai no seu tempo.
Exatamente, falou, definiu bem aí toda essa ansiedade de primeira viagem, de autor que está chegando no mercado. A calma, a paciência, a persistência são fundamentais. Teu livro ou qualquer outro livro que você tenha publicado já tem audiobook ou não? Não, eu sou uma pessoa bem preguiçosa para muitas coisas. Não, mas você pensa em fazer audiobook dele? Olha, é um projeto, eu tô pensando em fazer isso no próximo ano, né? De fazer de pelo menos 2 livros. Fazer audiobook. Porque é uma ferramenta muito poderosa o audiobook, né? Seu livro vai incluir, o audiobook ele é inclusivo, ele traz para perto de você pessoas com deficiência visual, dislexo, pessoas que às vezes não podem ler um livro, mas podem acessar através do audiobook. Então eu sempre falo para os meus autores, se vocês puderem investir nessa ferramenta que é muito forte dentro do mercado, invista, porque é inclusivo. Agora, tá, eu vou te dar uma frase e você completa, tá? Ok. Eu escrevo porque eu sou apaixonada por ler. Que maravilha! Agora, a gente está vendo aí nesse mercado literário, né, que os e-books estão tomando conta, né? Eles estão entrando juntinho ali com os livros físicos. Muitos leitores, inclusive, estão preferindo o e-book, o livro digital, pela acessibilidade, preço, comodismo, praticidade. Você, como escritora, né, que publica livro físico e digital, como é que você vê isso? E como leitora, ou seja, consumidora, tanto do e-book quanto do livro físico, como é que você vê essa relação desses dois formatos com os leitores? Olha, eu acho que e-book é o futuro, né? Mesmo que muitas pessoas amem livro físico, querendo ou não, o livro físico ocupa espaço, ele acaba se tornando mais caro, principalmente por conta de vários fatores econômicos. E o e-book, ele facilita muito, né? Além de facilitar o acesso. Então, ele é mais barato, mais pessoas têm a oportunidade de ler. Então, isso aumenta, né, a quantidade de pessoas que podem apreciar aquele livro. Então, eu acho que e-book é realmente uma das melhores formas de acesso à leitura dos últimos anos. Sim, é muito mais prático, né? Você tem ali dentro do seu Kindle, por exemplo, 1 milhão de livros guardados. E às vezes você quer um livro que só tem livro físico, ele é mais caro. Evidentemente, eu amo livro físico, prefiro o livro físico, adoro o papel. Acho que como escritora, quando a minha tiragem chega, nada me dá mais prazer do que pegar no meu livro físico, né? Então, mas é isso que você falou, os e-books, eles são o futuro, isso é inegável. Agora, vamos fazer uma rapidinha literária? Vamos. São 7 perguntas, você não pensa, só responde, tá? Medo, vamos. Você prefere livro único ou série? Único. Ler de dia ou à noite? À noite. Com spoiler ou sem spoiler? Com spoiler sempre. Livro físico ou digital? Físico. Romance ou ficção científica? Romance. Um livro por vez ou vários ao mesmo tempo? Vários ao mesmo tempo. Você empresta livro ou sai correndo? Saio correndo sem olhar para trás. Muito bom, ela é das minhas. Tá, e querida, quem quiser comprar o teu livro, acessar a tua história, aonde ele tá à venda, é diretamente com você, tá no Wattpad, tem livro físico, é só livro digital, como é que tá isso? Então, Império, ele tá em livro físico, né? No momento ele tá sendo vendido na Shopee, pela editora Paradoxo, e também tem na Amazon, em e-book. Então, para você conseguir comprar, você pode olhar na Shopee, ou você pode também olhar no meu Instagram, que tem todos os linkzinhos lá na minha bio. Facilita bastante. Qual é o teu Instagram? Então, vamos lá.
Thay Santiago, né? Thay Santiago, autora. Gente, eu vou deixar o Instagram da nossa autora descrito nessa entrevista lá no canal do podcast no YouTube do Livro Não Me Livro. Vocês também vão poder ouvir essa entrevista pelo Spotify, pela Anchor, pela Amazon Music e, evidentemente, pelo canal do YouTube. Então, não deixem de se inscreverem e acompanhar não só essa entrevista, mas várias outras que aconteceram nessa maratona de lives do mês de setembro. Tá? E você está fechando a minha maratona de entrevistas do mês de setembro aqui pelo podcast. É a sua primeira entrevista e eu quero saber como que você está se sentindo. Afinal, você sobreviveu à sua primeira entrevista literária. Primeiro, vou dizer que foi bem especial, né? A minha primeira, a sua última do mês de setembro. Mais especial que isso é impossível. Ai, que delícia! Eu quero te agradecer imensamente esse tempo, esse bate-papo que foi uma delícia. A gente deu boas risadas, eu me diverti bastante. Conhecer o seu trabalho é sensacional, poder divulgar. Então, toda essa oportunidade, eu tenho que só te agradecer. Desejar para você mais sucesso. Você é, assim, brilhante, não só no Wattpad, mas também lá no site da Amazon. É incrível o número que você conseguiu e o mérito é todo seu. Muitíssimo obrigada, sucesso e parabéns, querida. Muito obrigada, Monique. Adorei, falar com você. Amei, você é ótima. E eu realmente também desejo muito sucesso para você no seu podcast. Muitíssimo obrigada, um beijo. Um beijo. Ai, gente, que delícia, né? Bater papo com escritora, falar de livro, é muito bom. Bom, quero finalizar aqui agradecendo quem está ouvindo, quem vai ouvir, quem já ouviu. Dizer que essa maratona de entrevistas aqui no podcast desse mês de setembro foi uma delícia. Gente, foram mais de 40 autores e autoras entrevistados, não só aqui no podcast, mas lá no meu projeto de lives no Instagram, onde toda a magia também ocorre. Quero agradecer a todos os autores que participaram, dizer que foi uma delícia estar aqui, tá? Então, hoje a gente fechou com chave de ouro com a autora Thay Santiago. Falamos bastante sobre o livro dela, chamado Império. Eu aguardo vocês no mês que vem, a partir do dia 7 de outubro, no Monique MM18 e aqui no canal do podcast do Livro Não Me Livro. Obrigada, gente. Um beijo.